Agora, para falar sobre o projeto como pesquisa, industrialização como processo, chamamos ao palco um dos arquitetos pioneiros quando se fala em construção e industrialização em madeira no Brasil. Marcelo Aflalo, PhD em estruturas em madeira, fundador do Núcleo da Madeira, autor de projetos de bibliotecas públicas e projetos em madeira premiados nacional e internacionalmente. É coordenador da pós-graduação em arquitetura em madeira do Núcleo da Madeira e do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, e é também professor de arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAAP. Seja muito bem-vindo, Marcelo Aflalo. Uma salva de palmas. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, ao esforço que a Luana fez para fazer um evento multidisciplinar, envolver várias tecnologias, vários processos diferentes ligados a uma industrialização cada vez mais crescente. E também queria agradecer ao Ciro por ter resolvido a questão apocalíptica do nosso futuro a curto prazo, então não vou precisar falar muito sobre isso. Porque, na verdade, essa é a nossa má notícia, né? Nós, como indústria, somos os líderes globais em impacto ambiental no planeta. Indústria como um todo, e ela envolve transporte, e a gente vê que certas matérias-primas têm impacto monstruoso nesse processo, como o aço e o concreto, que ao longo da produção, da forma de extração, da transformação, consome energia, produz CO2, entre outras questões muito importantes. E eu digo isso não para criar um cisma entre os produtores de matéria-prima e nem para trabalhar uma questão moral ou ética, mas é uma questão prática. Nós estamos exaurindo o planeta, nós estamos ficando sem areia para fazer concreto, nós estamos começando a entrar num processo de liquidação do planeta que é inevitável. E somos culpados por isso. Essa é a má notícia. A boa notícia é que tem saídas, nós temos escolhas, nós podemos fazer escolhas, podemos fazer transformações importantes na cadeia construtiva de uma forma geral, reduzindo o impacto ambiental e fazendo um processo de transição tecnológica de uma economia de alto carbono para uma economia de baixo carbono. Essa é a forma com que a indústria, hoje a indústria que tem o maior peso nessa emissão de CO2, que são as indústrias da transformação do concreto, do cimento e do aço, não fiquem desalojadas do processo e reduzam o impacto dessa transição. Elas podem fazer isso através de dois estratagemas muito simples. Um deles é a pesquisa, dentro da própria cadeia de redução do impacto ambiental, e a segunda é fazendo uma transição real, investindo em outras áreas de produção de produtos de origem biológica e de baixo impacto e renováveis. Como é que eram as nossas escolhas com relação ao projeto moderno? Isso é o que aconteceu nos últimos 100 anos. As pré-existências relativas ao local da construção, legislação, condições geológicas e topográficas, clima, orientação, acesso, vizinhança, inserção urbana, programa, forma e função. Não questionávamos a matéria-prima porque não havia motivo para isso. O concreto era um ótimo produto, o metal é um ótimo produto, eles funcionam bem, a tração, compressão, cada um a sua função específica, mas hoje a gente está sendo cobrado um alto preço pelo uso desse material.
A outra questão ligada a esses produtos é a obsolescência do próprio material. Não tínhamos ideia da durabilidade desses produtos diante da evolução climática que nós temos. Hoje a gente sabe que o concreto tem uma vida útil, hoje a gente sabe que o aço tem vida útil, e já não são tão permanentes como a gente acreditava ser. Então o projeto contemporâneo pede outras saídas. Ele precisa ter uma escolha de material baseado na sua origem, de preferência renovável, quantidade de energia necessária para transporte e processamento, processos construtivos, desempenho térmico, quantidade de energia para manutenção, durabilidade, flexibilidade de uso interno, desmonte, pós-uso e reconstrução, sem geração de lixo e possivelmente com reciclagem. Isso só na escolha dos materiais. A gente não falou de questões sociais, a gente não falou de desenho, não falamos de linguagem, não falamos de nada disso. Nós estamos falando única e exclusivamente de questões materiais. E aí demos um grande salto. Apareceu, de repente, um conceito chamado sustentabilidade, onde é preciso a gente criar um equilíbrio entre o meio ambiente, o espaço social e a função econômica desse processo. Isso é pouco. Philippe Madec, que é um arquiteto francês com uma obra muito interessante, muito pé no chão, ele acrescentou a dimensão cultural a esse processo. Então, hoje, os nossos desafios são somar igualmente, com pesos iguais, a questão ambiental, econômica, social e cultural de todos os nossos projetos. Essa é uma questão importante. A gente tem escolhas éticas, escolhas táticas dentro da nossa função, dentro da nossa organização. Se a gente olhar essa área externa, esse daqui é o interesse da sociedade, o interesse da população, o interesse nosso geral. Se a gente olhar essa área aqui intermediária, esse é o interesse dos arquitetos, dos técnicos, dos engenheiros, etc. Se a gente olhar essa figura aqui intermediária, esse é o interesse da cadeia da indústria e dos clientes em geral. E se a gente olhar o verde aqui, essa é a questão ambiental. A área de intersecção é essa daqui. Somente nessa área de intersecção, a gente tem a sobreposição entre todos os interesses e onde os maiores benefícios serão atingidos. Mas é muito pouco. Nós precisamos expandir essa área de modo a atingir praticamente todos os segmentos, se aproximar cada vez mais dos interesses da sociedade como um todo, e não dos interesses de uma fração, de uma fatia dessa sociedade. Hoje nós estamos evoluindo dentro de paradigmas conhecidos da indústria 1.0, que a gente já viveu há 150 anos atrás, da indústria 2.0, que é a indústria que a gente atualmente vive, da indústria 3.0 e, finalmente, da indústria 4.0. Eu sinto dizer que grande parte, se não a maioria, se não 100% da nossa produção hoje ainda está entre a indústria 2.0 e a indústria 3.0. Nós estamos definitivamente atrasados nesse processo e a produção, a construção civil, particularmente. Nós ainda estamos no início do século XX. A indústria 4.0 diz respeito à construção de veículos, à construção de computadores, de bens de consumo e uma série de outras coisas, mas ela ainda não chegou na construção civil. Para que isso aconteça, a gente precisa mudar não só materiais, etc. Nós precisamos mudar os processos. Ou seja, é preciso que todos os participantes do processo comecem esse processo junto, de modo que não haja uma refação ao longo da cadeia que vai criando atrasos, custos e uma série de outras questões. E que a obra se torne simplesmente um processo de fabricação e montagem acompanhada ao longo de todo o processo por uma equipe multidisciplinar. Não há hoje como trabalhar sem uma equipe multidisciplinar. Não há como dominar todos os aspectos da produção arquitetônica de uma vez só. Nenhum arquiteto é capaz de fazer isso.
Então, as obras requerem necessariamente equipes como essa. Isso é uma equipe do escritório do Norman Foster, em Londres, e eles possuem diversas equipes como essa. Cada time é liderado por um arquiteto que trabalha com várias hipóteses. Eles nunca retornam a um projeto anterior. Todo projeto que é construído, eles trancam esse projeto e você tem que partir do zero no projeto seguinte. Por quê? Porque é fundamental que esse ciclo de pesquisa se renove continuamente, projeto a projeto. Então, a gente precisa reconstruir a nossa cadeia de projeto e de participação. O engenheiro não vai receber o projeto lá na frente, ele parte do princípio de que ele já é parte de uma equipe de conceito de projeto, assim como todos os outros participantes daquele conceito desde o início. A indústria de construção em madeira evoluiu rapidamente. Em 10 anos, 2009, quando o Andrew Wall construiu o Stadthaus, ele não contou para o cliente que era um prédio de madeira. O cliente acompanhou o projeto e quando viu a planilha, achou tudo ótimo, mas ele não sabia que era um prédio de madeira. E tomou uma surpresa enorme quando ele descobriu, mas você é louco, você fez um prédio de madeira? O prédio, como todo prédio em Londres, tem função social. Esses primeiros andares aqui são apartamentos de função social, no meio são apartamentos subsidiados e na parte de cima apartamentos valor de mercado. Qualquer prédio residencial em Londres tem que passar por isso e para ser aprovado e se beneficiar do aumento de área do terreno, quanto mais disso você fizer, maior o seu potencial de construção. E esse crescimento desses prédios foi muito rápido. Hoje nós estamos num prédio que é maior do que o Mjøstarnet. O Mjøstarnet já foi ultrapassado. Os prédios são todos híbridos, você tem restaurante, hotel, residencial e uma série de outras coisas em cada um desses prédios. E temos uma novidade interessante. A madeira é um outro material, um material leve, um material que permite que a gente trabalhe a linguagem dele de uma forma diferente do que a gente trabalha com outros materiais. Então, a gente nem chegou ainda nesse processo de conquistar uma linguagem autônoma de edifícios em madeira, porque o material, embora muito velho, é muito novo do ponto de vista de expressão cultural e expressão arquitetônica. Então, nós temos um campo enorme de investigação formal e estrutural pela frente que nos permite pensar numa evolução arquitetônica enorme. Esse exercício é um exercício que eu trouxe especificamente porque grande parte das construções obsoletas do mundo são fortes o suficiente para receber ampliações em madeira e você aumentar a densidade dos prédios. Então você pode perfeitamente, hoje em São Paulo são 94 prédios abandonados no centro de São Paulo aguardando uma renovação. A madeira é levíssima para esse tipo de coisa. Você pode criar painéis leves, refazer todo o redimensionamento interno desses prédios e ainda acrescentar alguns andares. Esse exercício foi feito em Vancouver recentemente pelo Shigeru Ban, arquiteto japonês, onde ele combina um prédio existente com um prédio completamente novo. Nós temos essa possibilidade de escolher novos materiais. A madeira, ela está numa janela tecnológica que a cada 6 meses aparece um produto novo composto de madeira. Desde o compensado, que é o primeiro produto engenheirado de madeira, até hoje, nós temos criado um leque cada vez maior de produtos de madeira, e todos eles são funcionais e úteis de alguma forma. Nós temos também a questão do processo. Nós podemos escolher um processo de baixo nível de industrialização, que é o pilar e viga tradicional. Nós podemos trabalhar com painéis compostos e podemos trabalhar com módulos prontos. E podemos combinar os 3 modelos ao mesmo tempo. Vai depender
do transporte. Isso aqui pesa muito, eu não posso fazer isso no alto do morro, numa situação complexa, mas isso pode. Então, as escolhas não são simplesmente escolhas tecnológicas, mas são escolhas em função do local, da mão de obra, das circunstâncias, da fabricação. Eu tenho pensado muito em estratégias diferentes. Eu acho que as 3 principais estratégias hoje, à nossa mão, e que são viáveis, é trabalhar com um conceito de planta livre que permita uma renovação constante desse andar, totalmente industrializado, a gente pode usar painéis para isso, um sistema modular, que é o sistema do empilhamento, que pode ser feito diretamente empilhado ou através de uma estrutura auxiliar, e o conceito de expansão vertical de edifícios de reaproveitamento, obras novas. No conceito de planta livre, já estudamos vários modelos de prédios com todos os componentes industrializados, com toda a instalação elétrica e hidráulica contida dentro de uma laje com acesso pelo piso superior, de modo que você possa reprogramar o uso desses andares. Então, até o conceito de apartamento pode mudar, porque você modifica o tamanho do uso do andar em função das necessidades. O segundo conceito é o conceito modular, que muitas vezes é desenhado em função do transporte. O que eu consigo colocar num caminhão para funcionar dentro da cidade com o menor impacto possível urbano? Esse é o impacto que um caminhão de concreto hoje gera, só que eu posso fazer isso já com uma obra pronta, limpa, que não vai me deixar nada no caminho. E o terceiro conceito é o conceito da expansão vertical. A gente vem desenvolvendo dentro do Núcleo da Madeira, dentro do curso da pós-graduação do Núcleo da Madeira, a gente vem desenvolvendo painéis compostos leves, a gente vem desenvolvendo sistemas integrados com painéis elétrica e hidráulica incorporada e até sistemas de jaulas mistas com reforço de materiais técnicos. Tudo isso dentro dos cursos, do próprio curso, ou seja, faz parte da pós-graduação o desenvolvimento de produtos, porque o núcleo não é um fabricante, o núcleo não é uma estrutura de design, o núcleo é uma associação sem fins lucrativos de arquitetos, engenheiros e de todas as áreas para desenvolver conceitos que a indústria vai poder adotar mais para frente. Isso é um exemplo rápido de um projeto que foi feito pela última turma, que foi uma exploração de materiais leves. Basicamente, usa-se o compensado nesse projeto. A estrutura é feita de placas de compensado recortadas em alta, com vãos generosos, elétrica e hidráulica já pré-instaladas. E esse projeto contou com a colaboração da indústria. A cobertura tem parceria da Omnitrade, o forro tem uma parceria da Móvel Sequência, a estrutura tem parceria de fabricantes de compensado e de empresas de recorte, os painéis de fechamento têm também participação da indústria e os pisos também. Ou seja, só aqui nós desenvolvemos 5 produtos diferenciados capazes de cobrir os buracos da cadeia produtiva da construção industrializada em madeira. E com isso a gente estabeleceu até outros detalhes. Por exemplo, esse componente daqui utiliza lã de rocha, lã de PET, que é um resíduo da indústria automobilística. Isso é lixo da indústria automobilística, só que isso comprimido e usado em flocos, em placas, permite que a gente faça painéis rígidos, industrializados, utilizando um subproduto de outra indústria. E com isso a gente consegue fazer instalações, tem dimensões variadas em cada um desses painéis, a gente desenvolve componentes completos, o painel é entregue já com essas características. A gente tem trabalhado, os alunos e os professores têm trabalhado acabamentos, proteção acústica, proteção contra a água e outros componentes.
E aqui são os workshops que a gente desenvolve com os alunos para o desenvolvimento desses componentes e apreciação. Depois é feita uma análise desse conjunto, onde são avaliados os aspectos positivos e negativos do processo, e o que foi bem apreciado vai para um desenvolvimento mais completo, e o que foi mal apreciado volta para um sistema de reavaliação. E esse processo tem que ser um processo contínuo. Por que os escritórios no Brasil não fazem isso? Por que a gente não corre riscos? Por que existe essa aversão à mudança tão grande dentro da nossa sociedade de uma forma geral? Isso vale para qualquer aspecto social, político. A gente tem uma ligação com o passado que muitos nem sequer viveram. Não faz sentido. Nós vivemos em 2022 e temos que trabalhar com uma tecnologia, com conceitos de 2022. Então, eu convido toda a indústria que se envolva com pesquisa e desenvolvimento. É o único modo da gente avançar para uma sociedade mais justa, mais igualitária, economicamente viável e para um planeta que sobreviva ao nosso maltrato. Obrigado.